Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? A última vez que eu vou recepcionar vocês, a gente está chegando à nossa última aula de integração numérica, última aula do curso de teoria, né? Antes da gente ir para o trabalho 5. E a gente vai falar aqui sobre a quadratura de Gauss-Legendre. Vai ser uma aula que não vai ser tão técnica, não vai dar tempo de entrar na parte técnica desse assunto, então a gente vai direto no que se propõe, a quadratura, e a gente vai ver lá no VCN como é que a gente trabalha com ela, ok? Bom, então antes da gente ver como que surge a quadratura de Gauss-Legendre, que tem esse nome estranho, né? Vamos entender primeiro o que a gente já viu até então. Foram as fórmulas de Newton-Cotes, né? A gente viu as fórmulas do trapézio, de 1/3 de Simpson a 3/8, né? E uma característica importantíssima dessas fórmulas era que a estimativa da integral era baseada na construção de polinômios interpoladores que dependiam de pontos que eram sempre equidistantes. Então, a posição daqueles pontos, com base na regra que você utiliza, era sempre fixa, era sempre pré-determinada. Né? Então, olha só essa situação aqui, onde eu tenho essa curva em azul, e eu estou a fim de calcular a integral desta função num domínio aqui AB. Deixa eu marcar aqui o A e o B, para a gente ficar sabendo. Então, aqui está o meu A, e aqui está o meu B, né? Com bastante clareza esse meu A, mas enfim... E aqui está o nosso B. E aí a gente viu aqui em cima, na figura A regra do trapézio clássica de Newton-Cotes. Então eu ligava A com f de A até B com f de B por uma equação de reta, traçava esse trapézio aqui e a gente viu a formulinha simples da regra do trapézio, que era a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2, que a gente provou lá nas primeiras aulas de Newton-Cotes. Mas você pode dar mais liberdade para os pontos que você escolhe para construir esse trapézio e não necessariamente ser estes fixos. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido esses dois pontos aqui, ó, que está na minha figura B, e ter traçado este meu polinômio linear e construído este trapézio. Então, percebam que eu posso dar uma maior liberdade na escolha desses pontos para construir o meu polinômio linear, de maneira a construir um melhor trapézio possível que balanceie aqueles erros negativos e positivos que eu vou ter na minha aproximação. Porque, ora, esse trapézio está acima da minha função e, ora, este trapézio está abaixo da minha função original. Então, esta aproximação que vocês estão vendo aqui, ó, na minha figura B, certamente vai levar uma aproximação muito mais fiel ao valor exato que eu gostaria da minha integral original. Então, a ideia das fórmulas de Gauss-Legendre, né, é você tentar construir melhor o seu polinômio de maneira a balancear esses erros positivos e esses erros negativos, ok? Então, o que eu vou tentar explicar para vocês aqui bem por alto, que é a ideia da construção das fórmulas de Gauss-Legendre. Bom, então na regra do trapézio original a gente viu esta fórmula aqui, vamos só reforçando, né? Então era H que multiplicava a base maior mais a base menor dividido por 2. Então a ideia, como eu falei, das fórmulas de Gauss-Legendre, é a gente tirar essa restrição dos pontos serem fixos e equidistantes e dar uma maior liberdade para esses pontos, para a gente construir o polinômio interpolador, para tentar balancear aí os erros negativos e os erros positivos. E fazendo isso, a gente consegue construir uma regra mais robusta, né, que consequentemente vai aproximar melhor a integral original. Okay? Então, essa é a ideia das fórmulas de Gauss-Legendre. Bom, essas fórmulas de Gauss-Legendre, pessoal, elas têm um método que a gente vai ver daqui a pouquinho, que desenvolve elas, que é chamado de método dos coeficientes indeterminados. Infelizmente, por questão de tempo, não vai dar para a gente entrar a fundo na teoria desses métodos, mas eu vou dar uma ideia para vocês, a partir de agora, de como é que eles funcionam, ok? Bom, então a primeira fórmula que a gente vai ver com maior detalhe é a fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos. Aqui, gente, a ideia desta fórmula de 2 pontos é a gente tentar obter o melhor polinômio linear, né? Ou seja, escolher melhor os 2 pontos para traçar aquele polinômio linear e construir a melhor regra do trapézio, né? Uma regra mais robusta do que a que a gente viu, que de maneira que consiga, né, balancear melhor ali os erros positivos e negativos e levar uma melhor aproximação para a minha integral de interesse. Então, para isso, basta lembrar que a regra do trapézio que a gente viu aqui atrás, ó, esta regra aqui, como é que a gente pode reescrever essa regra? Bom, é B menos A sobre 2 que multiplica F de A mais B menos A sobre 2 que multiplica F de B, né? Que está aqui, ó. Então é só abrir
aquele produto. Então, o objetivo da quadratura de Gauss-Legendre com 2 pontos é generalizar essa expressão aqui, ou seja, agora eu não conheço nada. Então, eu vou simplesmente chamar a minha integral como sendo aproximada por um C0, que multiplica uma função avaliada em um x0 que eu não conheço, mais um C1, que eu tão pouco conheço, que multiplica uma função avaliada, a mesma função avaliada em x1. Então, quando esse C0 for isto, quando o C1 for isso, e quando os meus pontos forem iguais ao A e o B, que são fixados, né, lá na regra do trapézio de Newton-Cotes que a gente volta exatamente para essa regra anterior, aquele caso particular que a gente já trabalhou bastante. Então, a ideia, como eu disse, desta quadratura de 2 pontos é generalizar isso, trazendo, portanto, 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então, eu tenho que utilizar o que eu disse, né, que é o método dos coeficientes indeterminados, para tentar encontrar o valor dessas 4 incógnitas e obter a minha melhor regra robusta de 2 pontos. Então, como eu tenho 4 incógnitas, gente, eu preciso impor 4 restrições nesta expressão aqui para eu conseguir encontrar os valores dessas incógnitas. Então, quais as restrições que a gente vai colocar? A gente vai colocar o seguinte, ó, eu vou falar assim, ó, olha como é que esse resultado é poderoso, gente. Eu vou falar primeiro que essa regra ela vai ser exata para se eu aproximar uma função que seja uma constante. Segundo, eu vou falar que essa regra aqui também vai ser exata se eu aproximar a integral de uma função que é um polinômio linear. Terceiro, eu vou dizer que essa regra também é exata para aproximar integrais de funções que são polinomiais quadráticas. E quarta restrição, eu também vou afirmar que essa regra vai ser exata para aproximar funções integrais de funções polinomiais cúbicas. Então, o que eu acabei de impor? 4 restrições de exatidão desta aproximação aqui para aproximar integrais de funções que vão desde as funções constantes até funções polinomiais cúbicas. Então, impondo estas 4 restrições, pessoal, a gente chega, não vou mostrar o cálculo para vocês, mas nesta forma aqui de Gauss-Legendre de 2 pontos. Então, a gente encontrou o C0 como sendo igual a 1, o x0 ele é menos 1 sobre raiz de 3, o C1 ele é igual a 1 e o x1 é igual a 1 sobre raiz de 3, tá? Então, eu peguei esta expressão e impus as minhas 4 condições, a gente pula essa prova e a gente encontrou os valores de C0, x0, C1 e x1. Uma coisa que é importantíssima eu falar, gente, que essa conta ela é feita sempre assumindo que a integral que você quer calcular é de menos 1 até 1. Então, olha só o resultado que a gente prova. Não sei se vocês captaram ainda, mas qualquer integral que vá de menos 1 até 1, seja ela de uma função polinomial constante, de uma função polinomial linear, quadrática ou cúbica, se você simplesmente fazer esta adição aqui na sua função, você crava o resultado da integral. Então, olha só esse exemplo, ó. A integral de menos 1 até 1 de uma função que é dada por essa expressão aqui, ó. Essa função ela é polinomial cúbica, né? Vocês podem facilmente perceber. Se eu simplesmente pegar essa função, avaliar nesse número mágico e somar com essa função de novo avaliada nesse número mágico, eu tenho o valor exato da integral do que eu vir aqui, né, e utilizar a integral de polinômio, enfim, que vocês já viram lá em cálculo. Então, a gente consegue construir uma fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos que vai garantir a exatidão de integrais que vão de menos 1 até 1 de uma função que pode ser até no máximo polinomial cúbica. Então, a gente diz que essa fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos ela tem uma acurácia de terceira ordem. Então, ela consegue ser exata até polinômios de grau 3. Ok, gente? Então, por exemplo, se você pegar, se essa função polinomial aqui fosse uma parábola, se você aplicar essa regra, você ia cravar a integral. Se fosse um polinômio linear, mesma coisa, tá? Então, olha como é que é forte esse resultado. Eu coloquei essa questão aqui na prova, no semestre passado, para os alunos exatamente responder isso. Um aluno simplesmente chegou numa prova de cálculo, que ao invés de resolver essa integral na mão, né, colocando a reintegral de um polinômio que vocês fazem lá em cálculo, ele simplesmente colocou essa adição aqui. Eu perguntei, o raciocínio dele está correto? Está corretíssimo, porque é o que está por trás da fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos, tá certo?
Bom, então moral da história, pessoal, esta expressão aqui, ó, consegue aproximar qualquer integral de menos 1 até 1, construindo aquele melhor trapézio e, em particular, essa aproximação vai ser exata para funções polinomiais até de grau 3, tá certo? Então, esse é o nível de acurácia da fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos, tá certo? Bom, aí talvez vocês estão se perguntando, tá, mas a gente não tem sempre integrais de menos 1 a 1, né? A gente tem integrais mais genéricas, de a até b de uma função qualquer. Então, qual que é a estratégia que o pessoal faz na quadratura de Gauss-Legendre para poder aplicar esta regra aqui, que vale de menos 1 até 1, se a minha integral vai de 1a até b genérico? Então, é muito simples, gente. Basta você fazer uma mudança de variável. Então, se o seu domínio x de integração da sua função original está indo de a até b, faça uma mudança de variável de x para y, levando para esse y que vai de menos 1 até 1. Então, aqui vai virar uma função g, né, que vai depender da sua mudança de variável, e aqui, nesta integral, você consegue aplicar esta fórmula da quadratura de Gauss-Legendre de 2 pontos para conseguir, enfim, aproximar a sua integral original. Então, se você tem uma integral que não vai de menos 1 até 1, primeiro você precisa fazer uma mudança de variável para levar para esse domínio, para você, enfim, aplicar a regrinha da fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos, tá, pessoal? Bom, vamos ver um exemplo? Então é o seguinte, ó, a gente vai visitar aquele mesmíssimo polinômio, lembra que a gente vinha trabalhando lá nas fórmulas de Newton-Cotes, só que a gente vai construir agora, pela fórmula de Gauss-Legendre de 2 pontos, aquele melhor polinômio linear, né? Um polinômio mais robusto, tentar construir aí um melhor trapézio do que aquele que a gente construiu nesse domínio de 0 até 0,8, tá? Então aqui a gente não vai fazer a conta na mão, tá? A gente vai direto no VCN, a gente vai poupar essa parte técnica. Então, eu vou abrir o VCN aqui. Bom, gente, então abrindo o VCN, vocês vão vir aqui em integração, tá? Aqui em quadratura gaussiana. Coloquem aqui a função de vocês, né? Eu já havia copiado, de 0 até 0,8. O número de subintervalo, gente, como a gente não está no contexto repetido das fórmulas de Gauss-Legendre, tá? A gente não vai trabalhar aqui com o contexto repetido, coloquem sempre 1, ok? E o passo vocês deixam em 0 aqui, não precisam colocar, basta colocar ou aqui, mas aqui vai ser sempre 1, porque a gente vai estar sempre no contexto de uma única aplicação aqui, tá? Mas vale lembrar vocês que vocês podem dividir, né, o seu domínio de integração em diferentes subintervalos e aplicar a regra de Gauss-Legendre de 2 pontos em cada um deles, né, construindo sempre os melhores trapézios ali dentro de cada subintervalo e somar, mas não é o nosso escopo aqui. Então eu vou aplicar. Acho que já preenchi tudo que precisa. Sim, aqui é o número de pontos que a gente está utilizando, né? Regra de Gauss-Legendre com 2 pontos, ok? Então, botando para calcular, gente, olha só. A gente chegou no valor de 1,8225. Então, no contexto original deste domínio aqui, ó, de 0 até 0,8, ele construiu a regra do trapézio sobre esses 2 pontos. Tá vendo? Então, ao invés dele ter construído aquele trapézio original que a gente construiu, né, de 0 até 0,8, ele pegou este e traçou ali o melhor trapézio, né, que tentasse ali contrabalancear os erros positivos e negativos e chegou neste valor aqui da integral. Vocês se lembram como que a gente chegou naquele lá no comecinho do curso? A gente chegou em 0,17, né? E agora a gente chegou em 1,82. Ou seja, uma diferença bem grande, mas bem mais próximo do valor real, que era de 1,64. Então, olha só, você realocar para um melhor trapézio se aproximou muito mais da integral real do que fazendo aquele trapézio ingênuo que a gente fez lá no comecinho, tá? Aqui embaixo, gente, está o valor exatamente do C0, do C1, do X0 e do x1. Então, isso daqui é aquele menos 1 sobre raiz de 3, e aqui é 1 sobre raiz de 3, ok? Então, moral da história, para ficar na cabeça de vocês, porque eu não pude dar tanta parte técnica dessa quadratura de Gauss-Legendre de 2 pontos, é simplesmente construir um trapézio mais robusto em pontos que são diferentes daqueles fixados, né, que a gente trabalhou lá atrás, de maneira a balancear os erros negativos e positivos, construindo uma melhor aproximação. Então, a gente viu isso na prática, né? E é
particular, a quadratura de Gauss-Legendre não foi exata para a integral desta função polinomial, porque ela é polinomial de grau 5. Se eu tivesse excluído aqui, gente, o 900x² e o 400x², ou seja, se eu tivesse até 675x², um polinômio cúbico, eu cravaria a integral exata, mas não é o caso, ok? Então a gente vai ver agora a fórmula de Gauss-Legendre de 3 pontos também, para a gente encerrar a aula. Bom, mas você pode construir a fórmula de Gauss-Legendre com mais pontos. Então, a gente construiu apenas a fórmula de Gauss-Legendre com 2 pontos, né, que era C0, f de x0, mais C1 com f de x1, que é aquela fórmula que tende a construir aquele trapézio mais robusto, né, que balanceia os erros ali. Mas se eu acrescentar, né, mais um C2, f de x2, por exemplo, a gente vai ter a fórmula de Gauss-Legendre com 3 pontos. Aí é na ideia de quê? De tentar construir aquele polinômio quadrático, aquela parábola mais robusta, né, também de maneira a equilibrar os erros. Então, você consegue ir aumentando aí à medida, né, da sua necessidade, a fórmula de Gauss-Legendre. Então, aqui nessa tabela, gente, tem um resumo da fórmula de Gauss-Legendre com até 6 pontos. Então, com 2 pontos, a gente já viu, né, era C0, f de x0, que era dado por esse valor, que é menos 1 sobre raiz de 3, mais C1, f de x1, que era dado por o x1, 1 sobre raiz de 3. Quando você acrescenta o C2 e f de x2 na fórmula de Gauss-Legendre, você cai na de 3 pontos, onde estão aqui os valores do C0, C1, C2, e que vão multiplicar respectivamente a f de x0, onde o x0 é isto, a f de x1, que é o próprio zero, e a f de x2, que é este valor aqui. Lembrando que esses pontos x0, x1, x2, né, que aparecem aqui na fórmula de 3 pontos e na fórmula de 2 pontos, estão sempre baseados na construção de uma fórmula que dependa daquele domínio que vai de menos 1 até 1 da integral, tá? Então, sempre você tem que fazer a mudança de variável, o VCN faz lá dentro dele, para levar para o domínio menos 1 até 1 para você conseguir aplicar essas fórmulas aqui. Então, em particular, pessoal, a fórmula de 3 pontos, ela precisa de mais 2 restrições, além da de 2 pontos, para eu conseguir fazer a conta, para eu conseguir provar isso daqui. Então, lembrem-se, a de 2 pontos, quais eram as restrições que a gente impôs? Que ela vai ter que ser exata para polinômio constante, polinômio linear, polinômio quadrático, polinômio cúbico. Então, a fórmula de 3 pontos, gente, ela vai ser exata também para um polinômio de grau 4 e para um polinômio de grau 5. Então, a gente diz que a fórmula de 3 pontos ela tem uma acurácia até os polinômios de grau 5, ok? Então, aqui está a fórmula de 4 pontos, a de 5 pontos e a de 6 pontos também. Então, à medida que você vai aumentando os pontos, claro, você vai construindo sempre fórmulas mais acuradas. Então, para fechar a nossa aula, a gente vai usar a fórmula de 3 pontos para a gente obter uma estimativa da integral dessa função aqui, ó, que, pasmem, ela é exatamente polinomial de grau 5, então com apenas 3 pontos traçando aquele polinômio quadrático mais esperto, segundo a fórmula de Gauss-Legendre, a gente vai conseguir cravar essa integral. Vamos ver isso lá no VCN, então? Bom, então cheguei aqui no VCN, vamos lá de novo, colocar aqui a função 0,8, apenas um subintervalo, e a gente vai estar utilizando a fórmula de Gauss-Legendre com 3 pontos. Então, tá vendo? Já aparece aqui pra gente o C0, C1, C2, o x0, x1 e x2 aqui naquele domínio menos 1 até 1, né? Então, coloquei para calcular. Olha só, então ele transformou, né, fez a mudança de variável e no domínio original de 0 até 0,8, ele pegou esses pontos aqui, ó, 0,09, 0,4 e 0,70 e traçou nesses pontos aquele polinômio quadrático, né? Como se fosse uma regra 1/3 de Simpson, só que é aquele polinômio quadrático mais robusto que vai levar numa melhor aproximação do que a gente viu na última aula. Eu não me lembro qual que a gente chegou, não 1/3 de Simpson, mas olha só, a gente crava o resultado da integral, gente. Isso é um resultado muito forte. Então, as fórmulas de Gauss-Legendre, elas são muito impressionantes, né? A gente consegue construir um simples polinômio quadrático mais esperto para cravar a integral de um polinômio de, no máximo, de grau 5.
Então são resultados muito poderosos, uma pena não ter dado tempo da gente ver a parte técnica, mas eu espero que vocês tenham se sentido um pouco impactados, né, com esses resultados que a gente está vendo. Mas para fechar esse assunto e fechar o nosso curso, vocês devem estar se perguntando, bom, então por que a gente aprendeu regra do trapézio, regra 1/3 de Simpson, regra de 3/8, se essa quadratura de Gauss-Legendre chega e dá um banho nelas, né? É uma pergunta natural. Mas vocês percebem que a quadratura de Gauss-Legendre, gente, ela precisa de avaliar a função original em alguns pontos muito peculiares, né? Que são escolhidos de maneira a contrabalancear ali o seu resultado. Então, no caso desse exemplo que a gente fez, foram esses pontos aqui que a regrinha escolheu. Então, se eu tiver a minha função disponível, eu consigo pegar os valores da minha função avaliada nesses pontos. Agora, imagina a seguinte situação, gente, que é o que está dizendo aqui no slide. Se você não conhece a forma matemática da sua função e você tem apenas pontos soltos de um resultado experimental, como a gente fez lá no cálculo do trabalho, não dá para usar a fórmula de Gauss-Legendre, porque, eu repito, a fórmula de Gauss-Legendre precisa que você tenha o conhecimento da função para você avaliá-la naqueles pontos, né, particulares lá para dar as regrinhas robustas. Então, se você não tem a forma da função, não dá para aplicar a regra de Gauss-Legendre, e aí você tem que recorrer às formas de Newton-Cotes, por exemplo, tá certo? Mas quando você tem a forma da função matemática, ela está disponível para todos os valores do seu domínio, a fórmula de Gauss-Legendre ela vem aí com bastante eficiência, né, e se torna mais interessante para você aplicar do que as fórmulas de Newton-Cotes. Uma aplicação que eu vejo das fórmulas de Gauss-Legendre na prática é o cálculo da probabilidade da distribuição normal acumulada. Não sei quem já viu estatística aí, você fazer a integral da distribuição normal, ela tem uma densidade muito feia, né? Então muitas das vezes é utilizada as fórmulas de Gauss-Legendre para conseguir aproximar as probabilidades lá associadas à distribuição normal, ok? Bom, então a gente fecha o nosso assunto aqui de integração numérica, fechamos também o nosso curso de métodos numéricos computacionais. Eu espero profundamente que, né, a gente teve esse período tão tumultuado, mas que vocês tenham minimamente tido algum tipo de contato com a disciplina. Espero que ela tenha sido interessante para vocês, principalmente no sentido prático, né, porque às vezes a gente, quando essa disciplina foi dada para mim, foi com um viés tão matemático de fórmula que eu pensei, cara, onde é que eu aplico isso? Eu não consegui enxergar, né? Então esse foi meu objetivo com vocês, tentar trazer essas aplicações. Claro que tem muito método que não dá para a gente ver, que está fora do nosso escopo. Por exemplo, na integração numérica, tem as integrações múltiplas, né? Que, claro, não dá tempo da gente ver, e, claro, tem muita aplicação na prática, mas fica para disciplinas mais avançadas, tá bom? Então a gente se vê no nosso trabalho 5 e um bom percurso aí para vocês até o fim do ano, então. Até mais.